Presidente José Pimentel, eu gostaria de fazer alguns registros e serão bem rápidos, espero que sejam breves. Nada que é isso, senador Jorge Viana, é sempre um prazer ouvir Vossa Excelência. Mas eu preciso fazer um registro de que ontem pela manhã, senhor presidente, nós recebemos em Florianópolis, por volta de 8 horas da manhã, os ministros da Integração Nacional e também o ministro de Assistência Social, que são o Helder Barbalho e o ministro Osmar Terra. Foram visitar Santa Catarina, ou melhor, visitar não, foram oficialmente verificar e observar os estragos da grande tempestade que ocorreu em Santa Catarina nos últimos 10 ou 12 dias, ou talvez 2 semanas. Poucas vezes na história de Santa Catarina choveu tanto quanto choveu nas últimas 2 semanas. E não só em Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul. E dali nós nos dirigimos a Lages, e de Lages sobrevoamos as áreas atingidas, as mais atingidas, e evidentemente que eu, juntamente com o deputado federal Mauro Mariani, com a deputada Carmen Zanotto, e junto com o ministro, o prefeito de Lages, e mais uma série de prefeitos atingidos, evidente que fomos e estamos aqui a solicitar do governo uma pronta e real atitude no sentido de proporcionar às famílias atingidas e às cidades que foram também atingidas pelas fortes chuvas, o apoio necessário para que essas cidades possam voltar à sua normalidade. Segundo dados do governo do Estado, os prejuízos ultrapassaram a 40 milhões de reais. Durante esse período, 103 cidades de Santa Catarina foram atingidas. E as cidades mais atingidas estão localizadas na Serra Catarinense, notadamente a cidade de Lages, como também a região do Vale do Itajaí, onde a cidade mais atingida foi a cidade de Rio do Sul. E as ocorrências não foram poucas. Foram 103 municípios atingidos, cerca de 31.853 pessoas afetadas diretas ou indiretamente, sendo que 9.190 residências foram diretamente atingidas e que, lamentavelmente, isso ocorreu. Junto com isso, senhor presidente, esse era um registro que eu queria fazer. Nós também tivemos, na tardinha de ontem, uma audiência com o presidente da República, onde o Fórum Parlamentar Catarinense foi demonstrar a sua grande e enorme preocupação com os destinos da pesca no Brasil, especialmente a pesca catarinense. A pesca em Santa Catarina, senhor presidente, desenvolve papel estratégico no desenvolvimento econômico e, evidentemente, no desenvolvimento social, porque Santa Catarina é o maior produtor de pescado do Brasil, mas não é só o maior, é o maior dos maiores, porque cerca de 50% de tudo que é capturado no Brasil é capturado por Santa Catarina. E veja bem, senhor presidente, que só a pesca, a captura da sardinha, Santa Catarina é responsável por cerca de 60% dessa captura. Então, significa dizer que esse setor exerce uma função de fundamental importância para os destinos desses pescadores e dessa atividade pesqueira que é centenária e milenar. E que, quando cheguei aqui há 3 anos atrás, menos de 3 anos atrás, esse cenário era um cenário dramático já, que enfrentava muitas dificuldades.
em função que Vossa Excelência conhece bem, era ministério, depois virou secretaria, agora, e aí ficou subordinado ao Ministério da Agricultura, agora está sendo destinado a sua subordinação ao Ministério da Indústria e Comércio, e o que é pior, ao invés de as coisas melhorarem, por incrível que pareça, só pioraram. Isso, como eu falei, afeta substancialmente ao meu Estado e, por isso, eu quero fazer esse pronunciamento e, sobretudo, hoje, o Fórum Parlamentar Catarinense teve uma audiência com o senhor presidente da República, que, diga-se de passagem, muito educado, nos recebeu muito bem e que nos deu uma esperança de que vai tratar desse assunto com a devida responsabilidade que o caso requer. E determinou aos seus ministros que, em 30 dias, nos dará uma posição real de como ele vai exercer as suas atividades daqui para frente. De fato, eu sugeri ao presidente da República que nós precisamos implantar no Brasil uma política nacional da pesca. Nós precisamos regulamentar essas questões, nós precisamos preservar a espécie, nós precisamos estabelecer critério de capturas, não critério de capturas, senador Pimentel, pelo número de embarcações licenciadas. Porque hoje, em Santa Catarina, nós devemos ter umas 600 embarcações que sempre se utilizaram dessas embarcações para a prática da pesca, e recebemos, dessa vez, apenas 18 licenças. O senhor imagina o conflito existencial que nós nos encontramos em Santa Catarina com essa atividade, o que, lamentavelmente, se deu em função de todos esses detalhes que eu acabei de mencionar. Propus também que o Brasil não funciona. O país é grande demais, tem dimensões continentais, é burocrático, é lento, as suas peculiaridades regionais são diferentes, e por isso há necessidade de descentralização de muitas atividades que o Estado pode fazer melhor e o município pode fazer mais rápido e mais eficiente. E também, o que mais me preocupa disso tudo, senador Pimentel, não é exatamente se a Secretaria Nacional da Pesca vai ficar no Ministério de Indústria e Comércio ou no Ministério da Agricultura. O que me preocupa é o desempenho dessa Secretaria Nacional, porque o desempenho é sofrível. Está desestruturada, os servidores desmotivados, uma situação lamentável que não avança e que efetivamente passa ano e cada ano que passa a situação fica pior. Por isso, eu penso que a criação de um órgão, se for um órgão independente, evidente que ele tem que ser subordinado a alguma pessoa, mas que possa ser subordinado preliminarmente ao próprio presidente da República, ou a um ministério, seja Indústria e Comércio, eu não tenho nenhum problema de defender que seja subordinado a X ou a Y. Eu entendo que a atividade pesqueira é uma atividade agrícola. Por ser agrícola, automaticamente deveria estar subordinado à Secretaria da Agricultura, até porque o pescado é como carne, precisa de inspeção, precisa de toda uma logística, de fiscalização, de certificação e etc. e tal, e a Indústria e Comércio, evidentemente, que não tem esse aparelhamento. E não tendo esse aparelhamento, evidentemente que a situação vai ficar uma situação complicada de atuação entre um ministério e o outro, que terão dupla atividade nesse sentido. Portanto, esse é um registro que eu gostaria de fazer para que, efetivamente, as coisas não aconteçam o ano que vem da forma como aconteceram esse ano, porque piorou muito. Tanto é que eu queria fazer um registro aqui, senhor presidente, que a criatividade do brasileiro é extremamente interessante. E do catarinense faz parte dessa criatividade. E eles criaram lá o tainhômetro. Nós estamos ainda na pesca da tainha, que reúne dados em tempo real sobre a pesca da tainha em Santa Catarina.
né? Pescadores artesanais e industriais enviam fotos e informações sobre a captura da pesca e da safra de 2017. O objetivo, que deveria ser do governo, está sendo agora do tainhômetro, que é de monitorar a produção e manter, sobretudo, a sustentabilidade, porque ninguém mais do que o pescador tem interesse na sua sustentabilidade, para que, efetivamente, o ano que vem, ele possa novamente exercer a sua atividade. Em plena temporada de pesca da tainha em Santa Catarina, associações e sindicatos começaram a alimentar um banco de dados com informações sobre as capturas, local e data do que é pescado e etc. no Estado. É o tainhômetro, e que tem por objetivo, como eu falei, monitorar a produção e colaborar para políticas que mantenham a sustentabilidade dessa atividade declarada patrimônio imaterial do Estado de Santa Catarina. Portanto, é um registro que eu gostaria de fazer, porque é sui generis, é interessante e assim vai. Bem, além disso, nós tratamos sobre terreno de marinha. E terreno de marinha, Vossa Excelência sabe que é um entulho autoritário da época do Império, e que o patrimônio da União está com um processo de demarcação de terras de marinhas que prevê a linha pré-amar, por incrível que possa parecer, a linha pré-amar de 1831. Ora, a geografia, principalmente das cidades litorâneas, se alteraram completa e profundamente. E essa linha pré-amar não condiz mais com a realidade do momento, que estabelece 33 metros da maré média para o continente. E com esse novo cadastramento que o governo federal pretende fazer, aconteceu um fato muito interessante. O número de terrenos, que seria de terreno de marinha, que de marinha não tem mais nada, porque é uma nomenclatura da época do Império, que se utilizava os terrenos de marinha para defender a soberania nacional, e que, se fosse preciso avançar com seus canhões e com os seus arsenais para defender a soberania nacional, então eles teriam essa disposição, e por isso que se decretou como essas áreas litorâneas eram considerados terrenos de marinha. De lá para cá, essa realidade se alterou completamente. E se alterou tanto que os maiores problemas hoje dos terrenos considerados terrenos de marinha estão nos centros urbanos. Mas nos centros urbanos, onde cidades como Florianópolis, por exemplo, que sofreu um acréscimo de marinha, um aterro hidráulico, que faz parte e compõe hoje a geografia da cidade, esses terrenos são todos da União. Muito bem, são todos da União, mas não são da União, porque quem regulamenta a ocupação desses terrenos são os municípios. Então, e muitas vezes a União cedeu esses terrenos para os estados, que porventura perderam o prazo, e agora a União, com um sentido máximo de cobrar e de fazer caixa, acaba por criar toda essa logística que está afligindo milhões de brasileiros e também centenas de milhares de catarinenses. A revolta e a indignação é muito grande, tanto é que eles não estão conseguindo fazer a demarcação, porque decisões judiciais eliminam essa demarcação exatamente porque não tem um critério atualizado para que efetivamente se faça o recadastramento. E o que é pior, resolveram, e foi aprovado aqui, se eu não me engano, nessa casa e no Congresso Nacional, um projeto de lei, uma medida provisória, no sentido de autorizar a União a atualizar a planta de valores dos terrenos de marinha, tal qual encontra-se no registro das prefeituras municipais. Aí mesmo que criou uma polêmica muito grande e que as coisas estão todas engavetadas, não anda, não vai, não remarca e etc. e tal. Qual é o nosso pedido? Qual é a nossa solicitação? É que se faça um estudo preliminar, que se estabeleça uma nova linha pré-amar no Brasil,
obedecendo a orla atual e não a de 1831, para que efetivamente a gente, a partir daí, possa fazer a cobrança, se for o caso, de quem se utiliza dos terrenos de marinha. Eu não sou contra, e ninguém é contra cobrar pelos terrenos de marinha, porque são os terrenos mais valorizados que existem, porque são terrenos muito próximos do mar e que têm uma vista extraordinária. E, por isso, eu acho que é merecido que se pague, mas não é merecido que se pague por aquilo que não é terreno de marinha, que foi no passado e que hoje não é mais, e que fique tributando efetivamente as famílias, principalmente as famílias de baixa renda. De maneira que esse é um assunto também que mereceu do presidente da República e dos seus assessores a formação de uma comissão para que dentro de 30 dias também faça uma sugestão para que o presidente possa analisar qual é o caminho que ele vai tomar com relação aos terrenos de marinha. Então, para mim concluir, senhor presidente, na verdade, nós não precisamos só da reforma trabalhista, reforma da Previdência, nós precisamos reformar o Brasil como um todo, porque qualquer assunto que o senhor possa levantar para mim, eu vou encontrar uma série de quesitos que exigem de nós uma reformulação de propósito, de princípios, de rotina, estabelecendo um plano de metas, de maneira que a gente possa caminhar com a rapidez necessária, porque o Brasil tem pressa e esses problemas se acumulam, são crônicos, não saem da pauta e, infelizmente, ao invés de nós resolvermos, nós só empurramos com a barriga e continuamos com o problema na nossa frente. Razão pela qual, senhor presidente, eu queria fazer esses registros, tanto das enchentes, quanto dos terrenos de marinha, quanto outros registros que o meu Estado está aqui a exigir de mim uma participação efetiva no Senado Federal. E por isso eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado pelo tempo.